Você já parou para pensar que o jeito como você se relaciona com seu filho pode ter um impacto profundo no jeito como seu filho se relaciona com o mundo? Isso é toda a base do vínculo seguro. E o vínculo seguro, ele não é só um conceito científico, algo muito distante de nós, pais e mães. Pelo contrário, ele é a base para a segurança emocional dos nossos filhos e para a resiliência deles. Quando os nossos filhos se sentem seguros, né? Ou seja, quando as crianças sentem que elas têm cuidadores, pais e mães presentes e seguros, elas crescem mais confiantes, mais resilientes e mais preparadas para os desafios da vida. Além de tudo, elas também crescem mais equilibradas emocionalmente. Mas o que realmente, o que exatamente significa criar um vínculo seguro? Como é que isso acontece no cérebro da criança? E mais ainda, como nós, pais e mães, podemos desenvolver um vínculo seguro com os nossos filhos? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar tudo sobre isso de uma forma prática e simples. E não esquece também de curtir esse vídeo, de compartilhar com outras mães, outras famílias e me seguir aqui no canal. Isso ajuda muito o vídeo a chegar em muitas e muitas famílias. Então, o que é esse tal do vínculo seguro? De uma forma simples, de uma forma muito clara, o vínculo seguro é a confiança que a criança tem de que as suas necessidades emocionais e físicas vão ser supridas, atendidas de forma previsível e amorosa pelos seus pais ou pelos seus principais cuidadores. O vínculo seguro, ele vem da teoria do apego, que foi desenvolvida por John Bowlby. John Bowlby era um psiquiatra britânico que estudou profundamente o vínculo entre mães e filhos e como isso impactava o desenvolvimento humano. Anos e anos depois, Mary Ainsworth aprofundou esse estudo e ela começou a ter resultados do impacto desse vínculo, né? Se ele era positivo ou não. Então, ela percebeu que as crianças que tinham vínculo seguro, elas eram mais confiantes, elas eram mais independentes e mais capazes de lidar com os desafios emocionais da vida. E o contrário também acontece. Os estudos mostraram que as crianças que não tinham esse vínculo seguro, ou seja, elas não tinham essa segurança de que as suas necessidades emocionais e físicas seriam atendidas na infância, eram crianças que tendiam a se tornarem adultos mais inseguros, com mais dificuldade de relacionamento e também com mais problemas emocionais na vida. Então, mas assim, por que isso acontece, né? Eu gosto de trazer essa questão, de falar, eu falo muito para as mães, para a gente olhar a questão emocional, né? E olhar por quê? Porque muitas vezes nós, pais e mães, na ânsia de fazer o melhor pelos nossos filhos, nós buscamos a melhor escola, que tenha o melhor conteúdo acadêmico, nós colocamos eles em atividades, preenchemos a sua agenda de coisas que a gente acha que são muito importantes e que são mesmo, que são coisas muito importantes para eles, para o desenvolvimento deles e ferramentas que eles vão usar lá na frente, mas todas essas ferramentas, sem uma inteligência emocional, sem a base emocional, pouco vão servir. Então, o vínculo seguro, ele traz essa base emocional. E essa base emocional, ela precisa vir de casa. Nenhuma escola, nenhuma atividade consegue dar segurança emocional para as crianças. Apenas a sua família, apenas a sua casa. Então, a gente tem um papel muito importante no desenvolvimento dessa inteligência emocional. E parte muito do vínculo seguro. E por que esse vínculo seguro impacta tanto o desenvolvimento emocional das crianças? A resposta está no cérebro. Eu já falei muitas vezes aqui, tem vários vídeos aqui no canal falando sobre o desenvolvimento infantil e sobre o cérebro da criança, mas nós seres humanos, nós não nascemos com o nosso cérebro pronto, com o nosso cérebro maduro. Ele se desenvolve ao longo dos anos, ele atinge ali o seu auge do desenvolvimento, né, a sua maturidade, por volta mais ou menos dos 20 anos, vamos dizer assim. Mas ele tem principalmente um pico de desenvolvimento que é na primeira infância. A primeira infância é o momento da vida do ser humano onde a gente mais se desenvolve, onde o nosso cérebro mais faz conexões neurais, mais cresce de tamanho. E dentro da primeira infância, de 0 a 3 anos, então, é o nosso boom de crescimento do cérebro, né? E as experiências que a criança vive nos primeiros anos de vida dela, como o cérebro está muito maleável, elas têm um impacto direto em como ela aprende a regular suas emoções. Então, tem um conceito que eu gosto muito de falar, eu até já fiz conteúdo sobre isso, quero fazer mais, eu até posso fazer um vídeo só sobre isso, porque também tem muita coisa para falar, que é um conceito que chama Serve and Return. Em português seria mais ou menos algo como servir e devolver.
que seria isso, né? Então, quando um bebê, por exemplo, ele balbucia, ele olha para a mãe, ele esboça um sorriso, ele está servindo um estímulo. E se você, mãe ou pai, responde com um sorriso de volta, com um carinho, com um olhar atento, você está devolvendo essa interação. Então, serviu, devolveu. Essa dinâmica de servir e devolver, ela fortalece muito as conexões neurais do cérebro da criança. E isso ajuda muito na autorregulação da criança, na capacidade da criança de construir relacionamentos saudáveis. É muito, muito importante esse conceito de serve and return. Então, um bebezinho, ele precisa dessa devolutiva das interações. Por menor que ele seja, um carinho na hora de trocar fralda, tudo isso faz muita, muita diferença. E por isso a forma como a gente responde essas necessidades emocionais das crianças faz toda a diferença, né? Imagina o contrário. Então agora vamos pensar, a gente falou do conceito de serve and return do lado positivo, então teve a devolutiva. Agora você imagina uma criança ou um bebê que balbucia e não recebe uma devolutiva. Ele chora, ninguém responde. Ele aponta para um objeto e ninguém dá atenção. Ele não tem essa devolutiva. Então esse jogo social, de interação social, não acontece. Ele é interrompido. Ou seja, ele começa a buscar um olhar, ele busca um olhar e encontra indiferença. O cérebro da criança começa a entender que o mundo é um lugar imprevisível. Ou seja, eu não sei se essas pessoas que são os meus principais cuidadores vão responder ao meu choro, vão retornar a uma necessidade minha. E isso tudo vai gerando ansiedade, medo, insegurança. E é por isso que é tão importante a forma como a gente interage com os nossos bebês e com os nossos filhos, nesse momento que eles são tão pequenos e vulneráveis. E o que você pode fazer aí na sua casa para criar um vínculo seguro com seu filho? Eu separei aqui algumas estratégias que são simples, são do dia a dia, são do cotidiano, que para mim é a base da educação das crianças, mas que são extremamente eficazes para fortalecer esse vínculo seguro. A primeira delas é responder às necessidades emocionais dos nossos filhos. Eu já gosto de começar falando que isso não significa atender a todos os desejos do seu filho, não colocar limites na vida do seu filho. Nós precisamos e devemos colocar limites na vida dos nossos filhos. Porém, a gente pode fazer isso ao mesmo tempo que a gente responde às necessidades emocionais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Seu filho tá no parquinho e vocês precisam sair. E aí ele vai chorar, né? Obviamente, porque tá muito legal realmente aquela brincadeira. E você tem várias formas que você pode abordar essa situação. Você pode falar, filho, por que você tá chorando? Você já brincou muito? Ah, pelo amor de Deus, a gente vem aqui todo dia. Isso significa ignorar aquele sentimento e sair? Ou você pode dizer, filho, eu entendo, é muito legal brincar aqui, né? Eu sei, mas agora a gente precisa ir, amanhã a gente volta. Isso não significa que o seu filho não vai chorar, que o seu filho não vai sentir. Significa que você está construindo nele um vínculo emocional. Ou seja, filho, eu tô aqui porque você está sentindo. Eu continuo colocando limite, eu continuo indo embora. Mas eu mostrei para o meu filho que ele pode confiar em mim, com as suas emoções. Isso é muito importante, porque fazendo isso, ao longo do tempo, a gente vai criando uma relação de muita confiança com os nossos filhos. Isso ensina que é normal você ter certos sentimentos. Os sentimentos são validados e depois, com o tempo, isso é melhor lidado. Ninguém engole os próprios sentimentos, né? A gente sempre, mesmo quando a gente é calado emocionalmente, a gente continua convivendo e lidando com aquelas emoções. E os nossos filhos, eles precisam saber que a gente vai ajudá-los a lidar com essas emoções. Segunda estratégia, rotina e previsibilidade. Como eu falei, o vínculo seguro, ele vem da criança saber que as necessidades dela são atendidas de forma previsível. E a rotina, ela é muito importante. O cérebro infantil, ele está em pleno desenvolvimento. As crianças não têm noção de tempo e espaço como nós temos. Por isso que saber o que esperar é muito importante. O cérebro humano como um todo já ama saber o que esperar. Já ama esse conforto da previsibilidade. Imagina ainda um cérebro infantil em desenvolvimento. Então, saber o que esperar é muito importante. Quando o ambiente é previsível, as crianças elas se sentem mais seguras. E além de se sentir mais seguras, elas se tornam mais calmas. E vocês vão ver que uma boa rotina, a criança ela pode se tornar até menos, entre aspas, né, não gosto dessa expressão, mas menos birrentas. Algo simples, gente, é rotina. É uma rotina da noite, banho, jantar,
deitar, dormir. A criança ela precisa saber que quem que coloca ela para dormir no dia a dia, né? É muito bom para a criança saber que é sempre a mãe que vai lá e coloca ela para dormir. Um dia é a mãe, um dia é a babá, outro dia ela não dorme naquele horário, outro dia... Isso é muito imprevisível, né? Então, quando a gente tem uma boa rotina da noite, uma boa rotina da manhã, horários previsíveis de refeições, isso é muito importante para a criança. A terceira estratégia é a escuta ativa, né? Essa assim, parece muito óbvio, né? Toda vez que eu penso na escuta ativa, em como colocar essa estratégia para as pessoas, como explicar... porque teoricamente deveria ser óbvio, né? Quando alguém fala, a gente para ouvir. Mas no mundo tão corrido e tão barulhento como é esse que nós vivemos, às vezes a gente não para ouvir. Então a escutativa é, seu filho falar, você para, você abaixa na altura dele, você olha no olho dele quando ele está falando, você deixa ele terminar. Isso é muito importante. E aliás, gente, tudo isso que eu tô falando são coisas muito importantes para a infância, mas são pilares fundamentais de qualquer relação social, né? Imagina, reconhecer sentimentos, dar previsibilidade sobre a nossa disponibilidade, olhar nos olhos, né? Uma escutativa, tudo isso é básico da relação social. Uma outra estratégia que eu também gosto de trazer e que também parece óbvia, mas eu acho importante porque com a minha experiência eu vejo que não é tão óbvio, que é a proximidade física e o toque. O toque, um carinho, um abraço, sabe assim, um gestozinho nas costas, é uma ferramenta muito poderosa para criar conexão. Então, assim, usem e abusem disso. Tem coisa mais gostosa do que a gente abraçar os nossos filhos. E um outro cuidado, que na verdade é uma estratégia, não seria uma estratégia, vamos colocar dentro de uma estratégia, mas algo que a gente precisa tomar cuidado, é com excesso de autonomia precoce. Ou um acelerar dos passos. Às vezes a gente quer muito que os nossos filhos deem o próximo passo, saiam da fralda, tirem a chupeta, durmam sozinhos, comam sozinhos. E claro que eles têm que, e eu sou muito a favor da autonomia, né? Já tenho também vários vídeos falando sobre a importância da autonomia, mas tudo no seu tempo. Muitas vezes quando a gente fala, você já é grande demais para fazer isso, isso é muito humilhante para a criança ouvir, né? Então a gente dar autonomia para as crianças, mas sempre lembrando da idade delas. E eu falo isso principalmente para mães de filhos de 5, 6, 7 anos. A criança às vezes de 6, 7 anos pode parecer muito grande, mas ela ainda é uma criança de 6, 7 anos, né? Ela ainda precisa muito dos pais. Então, para finalizar, eu acho que a gente podia recapitular um pouquinho o que a gente conversou. Então, o que aprendemos hoje? Que o vínculo seguro é a base emocional das crianças, que quando elas sabem que elas podem contar com seus pais para atender às suas necessidades físicas e emocionais, elas tendem a crescer mais equilibradas emocionalmente, mais seguras e mais prontas e fortes para lidar com os desafios da vida. E a gente viu também que fortalecer esse vínculo não exige nada de extraordinário, que isso acontece no dia a dia, no cotidiano, com atitudes simples, como por exemplo a gente falou, reconhecimento das emoções, escuta ativa, rotina, previsibilidade, presença. Isso tudo faz muita diferença na construção do vínculo seguro. E agora, se você gosta desse tema de desenvolvimento infantil, de família, de educação parental, segue aqui o canal, assista todos os vídeos, a gente tem vários e vários conteúdos falando sobre isso para te ajudar a ser um pai ou uma mãe muito consciente, muito presente, muito amoroso na vida dos seus filhos. Eu acredito muito na união, eu brinco do conhecimento mais amor, eu até tenho essa xicrinha aqui que fala amor de um lado, conhecimento do outro, e é a junção disso que nos ajuda a sermos pais e mães mais conscientes e melhores para os nossos filhos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.